Nada estraga uma cena fantástica mais rápido do que efeitos visuais terríveis. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para 10 momentos incríveis de filmes arruinados por efeitos terríveis. Nessa lista, veremos momentos em que efeitos especiais ruins distraíram a audiência de cenas excelentes. Não estamos dizendo que os filmes nessa lista são ótimos, nem que os efeitos visuais são terríveis o tempo todo. Essa lista se concentra apenas nos momentos em que o CGI horrível prejudicou cenas que deveriam ter sido incríveis. Número 10. Legolas de baixa qualidade. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Quando os enormes olifantes entraram na Batalha dos Campos do Pelennor, eles pareciam e davam a sensação de serem ameaças reais. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito para Legolas, interpretado por Orlando Bloom, quando os encontrou. O elfo decide que a melhor e mais incrível maneira de derrubar o olifante é escalando-o sozinho e atirando em seu pescoço. Mas enquanto Legolas sobe, o seu corpo muda de maneira desajeitada entre Bloom e um clone CGI estranhamente suave. O elfo CGI não parece tão detalhado quanto o olifante em que ele está escalando. Como resultado, ironicamente, Legolas parece menos autêntico do que a criatura totalmente gerada por computador. Não nos leve a mal, Legolas fez um trabalho incrível enfrentando o olifante. A gente só queria que os visuais aqui fossem tão impressionantes quanto a sua proeza. Número 9. A armadura horrível de Ares, Mulher Maravilha. Em Mulher Maravilha de 2017, a nossa heroína deseja nada mais do que derrotar Ares, o deus da guerra. Quando os dois entraram em conflito pela primeira vez, a luta parecia estar à altura de toda a expectativa. No entanto, tudo mudou quando Ares se cobriu com um metal CGI. Let's see what kind of god you really are. A armadura resultante não tinha cor, com detalhes marcantes. Isso tornou difícil identificar o corpo de Ares contra o fundo já escuro. Infelizmente, dava para ver o rosto do ator David Thewlis se destacando por baixo da armadura. Em vez de parecer intimidador, o rosto humano entre o CGI escuro fazia Ares parecer ridículo. Destroy her, Diana. O que deveria ter sido um confronto épico entre deuses se transformou em uma luta para o público levar Ares a sério. Número 8. Fuga nada espetacular. O Hobbit, A Desolação de Smaug. Uma cena de fuga só é ótima se a audiência acreditar que alguém está em perigo. Se um filme não torna a ação ameaçadora, você acaba com algo como a cena dos barris em O Hobbit, A Desolação de Smaug. Durante o filme, Bilbo e os seus aliados precisam escapar de uma multidão de inimigos, descendo um rio em barris. A emoção da cena desapareceu quando as corredeiras poderosas e detalhadas de repente se tornaram um riacho barato de CGI sem graça. Mas o cenário inconsistente não foi o único efeito ruim. Os orcs, os anões, os elfos alternaram entre atores reais e CGI pouco convincentes, em momentos aleatórios. Como nada na cena parecia totalmente real, era difícil se empolgar com a fuga aquática deles. Número 7. O incrível Bruce Banner flutuante. Vingadores Guerra Infinita. Vingadores Guerra Infinita estava repleto de efeitos visuais impecáveis. No entanto, houve momentos em que o CGI era tão óbvio que se tornava distrativo. Quando a esperança parecia perdida durante a Batalha de Wakanda, Thor fez uma entrada épica. Mas fomos totalmente tirados da seriedade do momento quando Bruce Banner tirou o capacete CGI do Hulkbuster. A cabeça dele parecia estar flutuando acima da armadura enorme. Deu a impressão de que Banner foi photoshopado no Hulkbuster no último minuto. You guys are so screwed now! Esse efeito é especialmente decepcionante quando consideramos que personagens como o Homem de Ferro ficaram fantásticos usando um traje de CGI, e ele estava no mesmo filme. Okay, Quill, you gotta cool it right now. You understand?
A gente não devia ter se distraído com a cabeça flutuante de Banner durante o incrível salvamento do Thor. Número 6. Fuga desenfreada de baixa qualidade. King Kong. There's only one creature capable of leaving a footprint that size. Sempre que o público é levado para a Ilha da Caveira, eles esperam ver tanto o King Kong quanto os dinossauros incríveis com os quais ele divide a ilha. Embora Kong tenha ficado ótimo, os dinossauros decepcionaram em uma cena crucial. No filme de 2005, uma equipe de resgate se envolve em um tumulto pré-histórico. Os dinossauros fotorrealistas simplesmente não parecem estar compartilhando espaço com personagens humanos. Essa desconexão visual torna óbvio que os atores estão correndo na frente de uma tela verde. Já era difícil acreditar que o personagem de Jack Black podia correr mais rápido que dinossauros carregando equipamento de câmera. Os visuais pobres garantiram que esse tumulto tenso fosse impossível de ser levado a sério. Número 5. O Homem Elástico. Matrix Reloaded. We are here because of you, Mr. Anderson. We're here to take from you what you tried to take from us. Durante Matrix Reloaded, o sinistro agente Smith ataca Neo com um exército de clones. Quando a luta começa, a combinação de CGI impecável, efeitos práticos e coreografia de luta parecia incrível. Mas isso mudou quando Neo, inexplicavelmente, se tornou suave e borrachudo no meio da luta. Os intensos das acrobacias práticas foram ignorados para que ele pudesse realizar proezas absurdas desafiando a física. Poderíamos até aceitar isso se o filme não alternasse continuamente entre o Neo de live action e o seu equivalente borrachudo em pontos aleatórios. O confronto entre o escolhido e o agente Smith era fantástico antes da sua transição constrangedora para um Neo em CGI. Será que a gente pode tomar a pílula azul e esquecer a segunda metade da luta? Número 4. Visual grosseiro das garras. X-Men Origins, Wolverine. Se você está fazendo um filme do Wolverine, é preciso acertar algumas coisas. Ele deve ser do Canadá, tem que lutar contra alguém e as suas garras devem parecer incríveis. Infelizmente, X-Men Origins Wolverine não conseguiu realizar esse último. Depois que Logan tem as suas garras de osso cobertas com metal adamantium, ele as inspeciona de perto. As novas garras dele pareciam mais um rascunho em vez do efeito final. A iluminação nelas está muito brilhante para se integrar de forma realista na cena. Elas também não tinham detalhes suficientes para parecer afiadas. As garras do Logan estavam 100 vezes melhor no primeiro X-Men. Como o filme saiu 9 anos antes desse prelúdio do Wolverine, a equipe de efeitos visuais deveria ter conseguido criar garras muito melhores, né? Número 3. Uma revanche decepcionante. Pantera Negra. A primeira luta entre Killmonger e Pantera Negra foi um confronto intenso e coreografado com precisão, que contou com acrobacias práticas. Portanto, quando eles se enfrentaram novamente no clímax do filme, estávamos prontos para outro combate épico. Infelizmente, a revanche se afastou do que tornou a primeira luta tão incrível. Killmonger e Pantera Negra usavam trajes completos de CGI que pareciam torná-los sem peso. Como resultado, seus golpes pareciam menos impactantes. E quando um trem de Vibranium fez com que os seus trajes começassem a falhar, a iluminação e as texturas do CGI não pareciam convincentes. Esses efeitos abaixo da média distraíram da excelente música, do diálogo e do peso da cena. Honestamente, um filme tão excelente quanto Pantera Negra merecia muito melhor. Número 2. Escorpião Rei Mal Feito, O Retorno da Múmia. A
estreia do Escorpião Rei deveria ter sido intimidante. Não apenas ele era temido pelo aterrorizante Imhotep, mas também foi interpretado por Dwayne Johnson, absolutamente musculoso. Quando o Escorpião Rei finalmente aparece, a audiência foi surpreendida pelo silêncio, devido a quão terrível ele parecia. Um desenho horroroso do rosto de Dwayne Johnson foi colocado em um corpo de escorpião terrivelmente renderizado. A combinação parece muito desajeitada e desconexa para ser aterrorizante. E quanto mais a câmera se aproxima, mais falso ele parece. Como está, a versão do Escorpião Rei no filme parece menos intimidante do que a sua contraparte no videogame do PlayStation 2. Na verdade, seria melhor jogar o jogo do que assistir essa cena decepcionante. Como se não pudéssemos lidar com mais decepção de CGI, sem querer ser pessimista ou bater na mesma tecla, aqui estão algumas menções desonrosas de alguns filmes incríveis arruinados por efeitos especiais ruins. Jabba o Hutt remasterizado desnecessariamente, Star Wars, porque o boneco original era melhor. You didn't think I was gonna run, did you? A desconcertante estreia de Clue, Tron, o Legado, porque o seu rosto era uma versão inquietante do Vale da Estranheza de Jeff Bridges. Dad. Sam. Look at you, man. Look at the size of you. A introdução ridícula de Grubb, Harry Potter e a Ordem da Fênix, porque o irmão gigante de Hagrid parecia um troll. Grubb! Put me down! Now! Voldemort revelado, Harry Potter e a Pedra Filosofal, porque o rosto nojento de Voldemort deveria ter permanecido escondido. Harry Potter. We meet again. Voldemort. Bond surfa em uma onda gigante. 007, um novo dia para morrer, porque a onda parecia pior do que um protetor de tela dos anos 90. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Número 1. Uma queda nada impressionante. Robocop, o policial do futuro. A maioria da violência em Robocop é realizada por meio de efeitos práticos. Como resultado, cada tiro e ferimento parecia real. No entanto, o realismo foi literalmente jogado pela janela perto do final do filme. Após o executivo dissimulado Dick Jones fazer um colega de trabalho de refém, Robocop o atira até que ele cai de uma janela. Enquanto Jones cai, os seus braços e pernas se esticam como se ele fosse o Senhor Fantástico. O seu rosto e roupas também aparecem descoloridos. E para completar, o seu corpo começa a piscar antes de atingir o chão. Talvez os cineastas tenham pensado que o take passaria rápido demais para que a audiência percebesse. Infelizmente, não podemos desviar o olho do CGI irregular que arruinou a queda de um grande vilão. Confira também esse outro clipe recente do Atmode Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.